Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Prefeitura de Canoas 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura da questão que diz assim: assinale a opção correta com relação ao Linux. Letra A. Em relação aos nomes de arquivos, é um sistema case sensitive? Letra B. Ubuntu é um tipo de firewall do Linux? Letra C. O comando clear é utilizado para deletar arquivos? Letra D. Não permite acesso ao código-fonte. Letra E. Não apresenta multitarefa preemptiva. Vamos ver isso na prática então. Vamos pegar a letra A. Será que em relação aos nomes de arquivos, ele é um sistema case sensitive? O que significa isso? Então vem comigo. Quando a gente fala sobre case sensitive, e o Linux é sim case sensitive, é a capacidade de armazenar no mesmo diretório arquivos com o mesmo nome e até mesmo com a mesma extensão, desde que eles tenham diferenças entre as letras maiúsculas e minúsculas. Porque o Linux, por ser case sensitive, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas nos nomes de arquivos. Portanto, um arquivo provas.txt todo em letras minúsculas não é para o Linux o mesmo nome de arquivo provas com o P maiúsculo .txt e não é o mesmo arquivo do que provas todo em maiúsculo .txt. Para o Linux, esses três arquivos têm nomes diferentes. Isso significa que ele é case sensitive. Para o Windows, por exemplo, que é outro sistema operacional, o Windows não é case sensitive. Então, para o Windows, esses três arquivos têm o mesmo nome e extensão. Para o Linux, não. Esses três arquivos, então, têm nomes diferentes. Isso é ser case sensitive. Sendo assim, pessoal, a resposta é a letra A de América, que diz: em relação aos nomes de arquivos, é um sistema case sensitive perfeito. A letra B, por que está errada? Diz: Ubuntu é um tipo de firewall do Linux? Não, Ubuntu não é um firewall. O firewall é um recurso para proteção, para a segurança da informação, que protege o computador do usuário ou a rede contra invasões. E Ubuntu não é um firewall. O que o Ubuntu é, então? É uma distribuição Linux. O que é uma distribuição Linux? É um tipo de sistema operacional que usa o kernel, o núcleo do sistema operacional Linux, e envolve outras ferramentas, interfaces com o usuário, para se transformar num sistema operacional completo e de uso de um determinado usuário. Então, o Ubuntu é uma distribuição Linux. Assim como existem outras, como a Kurumin, que é uma distribuição antiga, que hoje não é mais atualizada, a Mandriva, que é uma distribuição que juntou duas distribuições que já existiam, Mandrake e Conectiva, formando a Mandriva. A distribuição OpenSUSE também é um exemplo. Red Hat, uma das primeiras que se tornaram populares. Knopix, Gentoo Linux. Debian também, uma das primeiras, junto com Red Hat, que se transformaram em populares no Linux. Então existem muitas distribuições Linux. Fedora é outro exemplo. Então, quando a gente fala sobre Ubuntu, é um tipo de firewall do Linux? Não, Ubuntu é uma distribuição Linux. Letra C. O comando clear é utilizado para deletar arquivos? Errado, pessoal. No terminal do Linux, na linha de comando, o comando clear limpa a tela, movendo o cursor para a primeira linha. Só isso, não é para deletar arquivos, é para limpar a tela. O comando que usamos para remover arquivos ou até diretórios é o comando rm ou rmdir para remover diretórios. Então, errado aí, a letra C, o clear não é para deletar arquivos, é para limpar a tela do terminal. Letra D, não permite acesso ao código-fonte. Errado, o Linux é baseado em conceito de software livre, portanto, seu código-fonte é aberto, o que permite o estudo. Então, a gente pode executar o Linux como desejar, podemos estudar justamente porque temos acesso aos códigos de programação que foram usados para criar o Linux, o chamado código-fonte. Podemos redistribuir suas cópias, podemos modificar e distribuir cópias das versões modificadas, e para isso também precisamos acesso ao código-fonte. Portanto, ele é open source, ele tem o código-fonte aberto. Tá errado ali a letra D, que diz que não permite acesso ao código-fonte. Permite sim. Letra E, não apresenta multitarefa preemptiva. Errado também, ele apresenta. E o que é multitarefa? Capacidade de gerenciar a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. E multitarefa preemptiva é a capacidade de interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento de um outro processo que precisa ser executado. E o Linux é multitarefa preemptiva por essa capacidade de interromper temporariamente esse processo em detrimento de outro. Portanto, errado a letra E, porque diz que ele não apresenta
apresenta multitarefa preemptiva e ele sim apresenta multitarefa preemptiva. Resposta então, nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!